quero que vocês gravem isso aqui. Modo passageiro, filosofia, comédia, arte. Modo definitivo, Nirvana e morrer. Depois eu vou mostrar como isso está na obra. Isso aqui é Schopenhauer. Agora eu vou mostrar como isso está na obra do Augusto dos Anjos. É isso que é o propósito desse trabalho agora. Vejam, eu sei que eu já avancei bastante aqui no meu tempo, mas agora já não é mais... explicar o Schopenhauer era o mais complicado. E para o Augusto dos Anjos agora me parece um pouco mais fácil, porque agora a gente já tem a base do que eu vou mostrar para vocês. Vejam, esse é Augusto dos Anjos. Agora a gente já tem toda a preleção de Schopenhauer, não se esqueçam. 3 formas passageiras, 2 formas definitivas. Filosofia, comédia, arte. Passageira. Nirvana, morrer. Nirvana, morrer. Bom, esse é Augusto dos Anjos. Né? Veja que o cara também não tem uma cara muito boa. Você vê que é cara de quem precisa de Prozac mesmo. Se você vê o Augusto é magricelo, assim. O cara magricelo, brancão, doente. E ele padecia de distimia. Dizem, eu não sei, que Augusto dos Anjos mantinha relações sexuais com a própria irmã. Dizem, com a irmã mais velha. E com o incentivo da mãe. Né? Dizem. Porque isso acalmava o poeta. Não sei se é verdade ou se não é verdade, mas anda por aí. Eu não sou dado a boatos, mas corre por aí. A boca pequena, não é verdade? Eu aumento, mas não invento. Não é verdade? Diria um filósofo do mundo da capricho. Não é? Vejam, Augusto dos Anjos nasceu em 1884 e morreu em 1914. Veja, 30 anos só. 30 anos, é pouquíssimo. Como é que o poeta mais vendido da literatura brasileira, ninguém teve tantas obras reeditadas de um único livro quanto Augusto dos Anjos no Brasil? Nenhum poeta. Ele é o poeta mais reeditado da literatura brasileira. E por que tanta gente se identifica com Augusto dos Anjos? Principalmente a juventude. É estranho, porque a linguagem do Augusto dos Anjos é muito difícil. Mas esse pessimismo que é próprio da adolescência, que é próprio da juventude, empurra a gente para Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, você precisa ouvir um poema. Você ouviu um poema, você já gosta do cara. Você já gosta do cara. Daí para frente é... E tem um poema que é a porta de entrada do Augusto dos Anjos, que é Versos Íntimos. Né? Nós vamos falar disso depois. Vejam, olha só. O que eu queria dizer em relação ao Augusto dos Anjos? Ele é um poeta paraibano maldito. Maldito não quer dizer que ele era uma pessoa maldita pelas pessoas, que tinha uma praga sobre ele, não. Ainda que ele tenha dito que um urubu tenha posado na sorte dele. Ele não era maldito nesse sentido. Ele é maldito porque poesia maldita é um tipo de poesia feita na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, até os anos 30, mais ou menos. Então, nessa linha, estão muitos poetas conhecidos. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, o Edgar Allan Poe, o Lautréamont, não é? Muitos poetas estão na Paul Valéry, essa galera está toda dentro o Stéphane Mallarmé, esse pessoal está todo dentro do que a gente chama de poesia maldita. Alguns mais catalogados, mais catalogáveis, outros menos. Augusto dos Anjos está nesta linha. Augusto dos Anjos sofreu influência do simbolismo, do parnasianismo, do naturalismo, do realismo, do romantismo. Ele escreveu durante o pré-modernismo, mas ele não pode ser encaixado em nada. Eu, quando dava aula de Augusto dos Anjos, gostava de definir Augusto dos Anjos como uma sombra, pensando em monólogo de uma sombra, sem tempo nem espaço definidos. Não é rotulável, não dá para rotular Augusto dos Anjos, ele não se encaixa. Ele bebeu um pouco de cada influência e encontrou o jeito de ser dele próprio. Por isso que a gente diz que Augusto dos Anjos é uma aves rara. O que é uma aves rara? É uma ave sem catalogação. Ela existe, mas não foi catalogada. Ela não se encaixa em uma categoria de ave que a gente conhece. Compreende? Então a gente usa essa expressão latina, aves rara, para se referir sempre a uma coisa que não tem catalogação. Uma coisa que ninguém sabe como catalogar é uma aves rara. Ele é um poeta aves rara. Bom, olha só uma coisa. O poeta maranhense Ferreira Goulart, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, não é criação minha. Eu passei a ensinar Augusto dos Anjos assim, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu sempre fui fã de Augusto dos Anjos. Quem me conhece e quem está vendo aí pela internet sabe desde sempre. Eu conversava esses dias com uma amiga da faculdade. Você sempre gostou de Augusto dos Anjos, sempre. Só que hoje eu tenho um fundamento teórico para gostar dele, que antes eu não tinha. Eu gostava por empatia, gosto do cara. Mas hoje eu tenho razões para gostar dele, diferente. Não que ter razões muda alguma coisa. Na é verdade, não. Porque eu também acredito que ter razão é a mesma coisa que pegar um copo e jogar lá em Foz do Iguaçu. Não serve para nada. Na verdade, não. O importante na vida é ser feliz. Ter razão não significa nada. Mas o fato é que hoje eu tenho condição de falar sobre ele, coisa que eu não tinha antes. Eu assim gostava daquilo. Bom, o fato é, o poeta Ferreira Goulart fez um estudo, na minha opinião, o melhor que eu já li sobre Augusto dos Anjos. E ele divide a obra de Augusto dos Anjos em 3 fases. Sempre que eu ensinei Augusto dos Anjos, eu gostava de falar das fases, porque elas são didáticas. Se você conversa com a maior parte dos professores de literatura, eles simplesmente ignoram isso.
Eles dão Augusto dos Anjos. E normalmente falam, Augusto dos Anjos, um poeta pessimista, blá, 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 e pegam um centrofogo numa fase do Augusto dos Anjos. E não é assim. E não é assim. É a mesma coisa que dizer Carlos Drummond de Andrade é Carlos Drummond de Andrade. Não é. Né? Quando você vai passando pela poesia do Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade não é aquele poeta. Quem lê No Meio do Caminho, por exemplo, leu No Meio do Caminho. Não é? Que é totalmente diferente de, sei lá, Sentimento do Mundo, por exemplo. Que é totalmente diferente do Relógio do Rosário, por exemplo. O Relógio do Rosário é Augusto dos Anjos. Né? Eu até recomendo aqui, quem não leu ainda, leia um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado O Relógio do Rosário. Né? Você vai ver que você vai ver Augusto dos Anjos. Eu podia fazer um outro trabalho aqui. Augusto dos Anjos dentro da obra do Carlos Drummond de Andrade. Alguém vai falar assim, é louco, mas não é. Leia O Relógio do Rosário, você vai se lembrar de mim aqui, e quem está vendo pela internet vai se lembrar de eu falando de Monólogo de uma Sombra. Você vê como existe um texto passa pelo outro. E não parece Carlos Drummond. Então quem conhece só o Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, não reconhece Drummond em O Relógio do Rosário. Não dá para parecer que é o Drummond. Fala, não é, esse cara não é. Se eu tirar, não dizer de quem é, e dizer quem escreveu isso aqui, eu duvido que 99% das pessoas, inclusive os que ensinam literatura, reconheceriam Carlos Drummond de Andrade. Ali parece qualquer coisa menos Carlos Drummond. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele também não é rotulável. Eu digo assim, é um poeta modernista, é pouco para Drummond. É muito pouco para um homem do quilate do Drummond dizer é um poeta pessimista. Vejam, então a primeira fase do Augusto dos Anjos tem 3 fases. Segundo, Ferreira Goulart. E eu pactuo do pensamento dele. A primeira fase vai de mais ou menos, repara que ele não é matemática. Ele não fala assim, agora vou, é como movimento, né? Agora acabou o realismo, agora é... Não existe isso. Né? A gente continua sendo outra coisa. Machado de Assis, a gente entende como um escritor realista. Machado morreu em 1908. Em 1908 nós estamos já em pleno pré-modernismo. E a gente diz que Machado, e ele escreveu os últimos 2 livros, ele escreve em Memorial de Ares e o Esaú e Jacó, ele escreve Esaú e Jacó em 1904 e Memorial de Ares em 1908. E são obras realistas. Memorialista, um realismo mais memorialista. Mas compreende? Porque ele é o Machado de Assis. Se dane se tem gente fazendo outra coisa. Ele é o Machado e está fazendo aquilo. Não é verdade? Assim como o nosso Manuel Bandeira começa absolutamente simbolista. Começa absolutamente simbolista. Assim como eu dizer que Olavo Bilac é um parnasiano, é pouco. Olavo Bilac é um gênio. Me irrita profundamente ver as pessoas falando mal do Olavo Bilac. As pessoas não leem o Olavo Bilac, não entendem a obra dele e descem o pau no cara, como se o cara fosse o Oswald de Andrade. Uma coisa é o Oswald de Andrade descer o pau no Mário de Andrade, no Olavo Bilac. Outra coisa é você, em 2016. Não faz sentido isso. Porque, claro, a modernidade nada mais é do que o rompimento com a tradição. Eu rompo com a tradição para ser moderno. Mas você não está rompendo com nada. Por quê? Porque o Oswald de Andrade também é história para nós. O Oswald de Andrade é tão velho quanto o Olavo Bilac para nós. Compreende? Né? Então a nossa visão tem que ser uma visão distanciada. Não dá para ficar repetindo aquilo que você leu, falando como se você estivesse na semana de 22, porque não tem sentido isso hoje. Eu até acho que a pessoa pode não gostar, não gosta do Olavo Bilac, é um direito seu. Mas dizer que o cara é um babaca e que a poesia dele não presta é uma idiotice. É um desconhecimento absoluto do que é literatura de altíssima qualidade. E o Olavo Bilac é literatura de alta qualidade. Tem coisa que não presta? Tem, Machado também tem. Machado também tem coisa que não presta. Não é verdade? Quem que não tem coisa que não presta? Né? Todo pintor, todo mundo tem uma fase que não presta. Não é verdade? Todo dia você está legal? Sim, nós sim. Mas vamos tirar os simples mortais, diferentes de nós. Nós somos legais todo dia. Mas vamos pensar no povo aí fora. O povo tem altos e baixos. Nós não, nós temos só altos. Não é verdade? Vejam, então a primeira fase da Augusto dos Anjos, veja, 1901, quantos anos esse cara tem? 15. Chora. Diz o pessoal para aí, chupa que é de uva. 15 anos o cara tinha. Tem noção que o cara escreveu com 15 anos, não dá para acreditar. Não é verdade? Ele já era um gênio, isso é um gênio. Não um cara que escreve para uma música sertaneja aí, e monta uma dupla e vai cantar no Parque Exposição. Isso não tem nada de gênio. Você entende? Esse povo vai ser esquecido completamente. Não tem nada de arte quanto mais de gênio. Nossa, esse cara é espetacular. Não tem nada de espetacular, é você que é besta demais. Entende não? E nivela por baixo. O cara tem 15 anos. Então a primeira fase, 1901 a 1905, é a primeira fase, é a fase em que ele está aprendendo a escrever. Já é genial. Mas o que acontece? Nessa fase, ele está bastante contaminado por 2 movimentos. O romantismo, que não tem como você não se contaminar, e o simbolismo. Ele
ficar profundamente contaminado. Então a gente percebe que essa fase é mais ingênua. Vejam, é a fase influenciada pela figura paterna, pelo romantismo. Por que pela figura paterna? Porque o pai do Augusto dos Anjos padecia de uma doença. Os livros não dizem claramente que doença é, mas eu acredito que seja esclerose múltipla. Não é? Porque ele foi parou de movimentar os braços, as pernas, né? Depois ficou ficando surdo, cego, mudo, e ele tinha dores horríveis. Só que ele ficou da cama, gente, de 1900 a 1905. Exatamente essa fase. Repara, o Augusto viveu aquilo. E o que acontece na virada do século XIX para a virada do século XX? A crise da economia açucareira. Ele é paraibano. A crise açucareira é nordestina. Não é verdade? O que é essa crise? É uma crise de modernidade. Eu estudei crise açucareira, mas eu sempre falava assim, crise da economia açucareira. Aí falava dos atores que tinham a ver. E eu não entendi o que era isso, porque nenhum professor meu explicava. O que na verdade é a crise da economia açucareira? As pessoas pararam de comer açúcar? Não. Acontece que o método de produção do açúcar tinha que ser mais barato. Então, quem não transformou o seu engenho em usina é que quebrou. Quem transformou o engenho em usina não quebrou. Tanto que hoje você fala senhor de engenho, não, você fala usineiro. Não é verdade? Não. Então, quem não passou pelo processo de modernização? Banco. Quando eu era moleque, eu ia ao banco, uma agência de banco tinha 300 funcionários. E tinha, assim, 30 caixas. Hoje vai uma agência de banco, tinha um gerente, 30 caixas, 20 office boy, 200 escriturários. Na verdade, não. Hoje você vai a um banco, tem 30 funcionários. Tem 25 gerentes. Pode reparar. 2 caixas, a mulher da limpeza e o guarda. Na verdade, isso é um banco. E ninguém vai ao banco, ninguém quer ir. Você quer fazer pela internet. Quando você precisa ir ao banco, você vai ao caixa eletrônico. O seu último recurso. A UTI é você falar com o caixa. Você não quer falar com o caixa. Só velho vai ao caixa para conversar alguma coisa. Ninguém quer ir. Porque se você for o gerente ver, ele vai querer te vender uma coisa. Você sabe disso. Já chega quando você abre a internet, vai ficar botando pop-up para você. O gerente é a mesma coisa, é um pop-up vivo. Né? Leva isso aqui, leva isso aqui, leva isso aqui. Não estou dizendo que o gerente ele faz o papel dele. Por isso tem 25 gerentes, todo mundo vendendo uma coisa. Todo mundo vendendo uma coisa. Nós somos vendedores de outra coisa, diferente do que era gerente de banco. Mas o banco que não se modernizou quebra. Porque pagar um funcionário é caro. Colocar um robô para produzir carro é a modernidade. Botar o cara parafusando, esse cara quebra. Quebra, simplesmente quebra. Quem não se adaptar aos novos tempos vai quebrar. O mundo está passando para o mundo virtual. Nós também estamos passando para o virtual. Porque é o mundo. Eu vou parar de atender Maringá e vou atender o Brasil inteiro. Essa é a verdade. Como eu atendo com palestra. Como eu atendo agora. Tem gente me vendo agora em todo lugar do Brasil, pelo Periscope. Não é verdade? As pessoas estão me vendo. Eu recebi e-mails de muitos lugares. Da Argentina, do Canadá, da Espanha, do Rio, recebi de Pernambuco, recebi do interior de São Paulo, de Minas. Aí eu vou ver sua aula, eu vou ver sua aula, eu vou ver sua aula, eu vou ver sua aula. É legal isso. Essas pessoas só podem vir, elas estão lá na casa delas, olhando no celular, provavelmente, ou no computador. Isso é muito legal. Quando isso seria possível? É a modernidade. Que bom que é assim. Não é verdade? Vocês não estão pagando nada para estar aqui, eles também não. Na verdade, eu estou simplesmente dividindo com vocês um pouco das coisas que eu aprendi. Porque é para isso que a gente aprende, para poder dividir com os outros. Senão não tem sentido. Você não vai aprender e vai guardar para você? Qual que é o sentido de você aprender e guardar para você? Não é verdade? Então eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Se aquilo que eu estou ensinando presta ou não presta, interessa. Não é verdade? As pessoas vieram convidadas para vir aqui. Quem quer vir, vem. Quem quiser assistir pela internet, assiste. Quem não quiser, não assiste, só desligar. Ah, eu achei uma porcaria. Desliga seu periscope. Não é verdade? Não. Ah, não devia ter vindo a aula. Por que veio? Entendi? Não. Essa que é a verdade. Isso é uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo que eu não quero vocês aqui, mas eu quero que vocês tenham vindo porque acharam, por alguma razão, que deveriam estar aqui. Não é verdade? Eu conheço muito poucas pessoas que estão aqui hoje. Alguns têm interesse direto, vestibular, sei lá. Outros não. Uma pessoa simplesmente é por deleite. Estou aqui por deleite. Não é verdade? Porque nesse momento que você está aqui não está sofrendo. Não é verdade? Não. E por que não está sofrendo? Pensando em Schopenhauer. Porque é a segunda questão, não é verdade? Porque é a segunda questão, porque a terceira questão é a arte, ou é a filosofia, a primeira. É um modo passageiro. Depois que acabar a aula, você vai voltar a sofrer. Entende? Não. Não se preocupe, já vai voltar para cá chorando. Porque a aula não durou mais. Entende? Já está acabando também, então espero que o sofrimento está vindo aí. Vejam, a primeira fase é essa. Esse poema representa bastante a primeira fase, a árvore da serra. Eu não sei se você sabe, mas Augusto dos Anjos escrevia embaixo de um tamarindeiro. Eu tenho a felicidade de ter na minha casa um tamarindeiro feito com a semente da árvore original do Augusto dos Anjos. Eu tenho na minha casa um jardim chamado Augusto dos Anjos, e o tamarindeiro que está lá foi feito com uma semente do tamarindeiro original do Augusto dos Anjos.
Isso me dá uma alegria. Para que serve isso? Para nada. Mas quando eu conto isso, não estou sofrendo. Percebe? Eu tenho que voltar sempre ao mesmo tema, para vocês se gravarem como a presença de Schopenhauer está viva ali, porque eu gosto tanto dele. Olha o que ele diz aqui. É a história de um filho que quer cortar uma árvore. Né, de um pai que quer cortar uma árvore, dizendo que a árvore atrapalha a vida dele. E o filho diz, não, pai, não corta não. O pai fala, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar sim. O filho fala, não corta não, pai. Né, ele fala, filho, a árvore não tem alma. Ele fala, tem. Tudo na vida tem alma. Pai, tudo tem alma. Né? Ele fala, tanto tem alma, que a alma que essa árvore tem é a minha. Se o senhor cortar essa árvore, pai, eu vou morrer. Veja que coisa linda. As árvores, meu filho, não têm alma. E esta me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que tua ira não se acalma? Não vês que em tudo existe o mesmo brilho? Deus, pois árvore de cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se com rogativa. Não mates a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, tomou os golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais. Ai, que coisa mais linda! O garoto se abraça com a árvore e morre junto com ela. Obviamente que não é possível isso. Isso é um poema, é uma leitura da realidade. Mas está dizendo o seguinte, às vezes, a gente dá tanta importância para uma coisa que parte da gente é aquela coisa. Não é verdade, não? Assim a gente vê, por exemplo, um casal que foi assim, 60 anos casado, e a mulher morre, ou o marido morre, uma semana, 2 semanas depois, o outro que ficou vivo morre também. Não é? É isso que o nosso Gonçalves Dias questiona em Se Morre de Amor. Quem já leu Se Morre de Amor, do Gonçalves Dias, ele diz que uma das formas de morrer de amor é essa. Não é verdade, não? É quando você ama e não é correspondido pela outra pessoa. Não é verdade? Quando você ama e não é correspondido pela outra. Ou quando você ama e a pessoa que você ama morre. Né? É isso Se Morre de Amor. Né? Amar e não saber, não ter coragem para dizer que amor que nós sentimos, temer que olhos profanos nos levassem ao templo, onde a melhor porção da vida se concentra, onde a varas recatamos essas fontes de amor, estes tesouros inesgotáveis de ilusões floridas. Sentir, sem que se veja quem se adora, compreender, sem lhe ouvir seus pensamentos, segui-la, sem poder fitar seus olhos, amá-la, sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afagá-la em 1000 abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Ah, que coisa mais linda, isso é Gonçalves Dias, não tem como alguém pode não gostar disso. Sabe por que as pessoas não gostam de poesia? Porque não é ensinada na escola. Não duvido que alguém ouça isso, duvido que um adolescente ouça. Se morre de amor, dito do jeito que tem que ser dito, e não se encante, que a literatura não invada o coração daquela pessoa e não impeça aquela pessoa de sofrer. Porque a arte é uma das possibilidades da gente não sofrer. Não é verdade? Não, só para eu retomar o meu tema aqui. Não é verdade? Entenderam? Mas vejam que esse tema é romântico. Não é uma visão romântica da realidade? Menino que vai lá, abraça a árvore e morre. Meio assim, é ecochato, não tem? Vai lá, abraça o sapo, morre com o sapo no rio. Não é uma coisa assim, não? Tem. Essa é a primeira fase. A segunda fase vai de 1906 a 1910. É a fase mais conhecida de Augusto dos Anjos. Aqui está Monólogo de uma Sombra. Monólogo de uma Sombra, versos íntimos. Aquele Augusto dos Anjos podre, aquele Augusto dos Anjos pessimista. Então, quando fala Augusto dos Anjos é um pessimista, o primeiro poema era pessimista? Não. Isso aqui é. Esse Augusto dos Anjos, influenciado pelo pessimismo, pelo belo horrível. O que é belo horrível? É o que os barrocos chamavam de feísmo. Que os barrocos, quando vocês aprenderam quando estudaram barroco, estética do feio. O que é a estética do feio? Feísmo, belo horrível, a mesma coisa, são sinônimos. É você tirar do meio da coisa horrorosa a beleza. É buscar a beleza dentro daquilo que é horroroso. Então, quando você pega o credo católico, diz, creio em Deus Pai, todo Criador do céu e da terra, daí, no momento fala assim, foi crucificado, morto, sepultado, desceu às mansões dos mortos. Quando você começa a esmiuçar o sofrimento de Jesus Cristo, para que as pessoas se encantem com ele, na verdade, mostrar um Jesus Cristo na cruz, inteiro sangrando, com espinho na cabeça, correndo lá, isso é a estética do feio. Você quer buscar a beleza a partir daquilo que é horroroso. Isso é belo horrível. Isso Augusto dos Anjos consegue fazer. Ele mostra a coisa mais nojenta e faz você se apaixonar por ele. Isso é belo horrível. Então, muita influência do naturalismo. Você pega Augusto dos Anjos, a uso de termos científicos é muito grande. E por que eu sei que essa fase é a fase de Monólogo de uma Sombra? Porque os poemas grandes, Augusto dos Anjos é basicamente um sonetista. Isso é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, metrificados em decassílabos. Não é verdade? Agora, nesta fase, aparecem os poemas longos. Pode pegar Mistérios de um Fósforo, Os Doentes, Monólogo de uma Sombra, Verso a um Coveiro, estão todos aqui.
nessa fase. A segunda fase é a fase dos poemas grandes. Então, se porventura você encontrar um poema muito longo, um poema que não seja, pode ter certeza, ele está na segunda fase. Por isso eu gosto muito dessa divisão que o Vieira Goulart faz, porque eu acho ela didática para compreender. Assim como eu tentei ser didático com Schopenhauer, eu estou tentando ser didático aqui também, só estou dando crédito. A hora que ele diz, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera, determinismo. Não é? Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Isso é bárbaro, não é? Você acontece. Essa vida cruel, o que eu disse para vocês do animal moral? Sem a moralidade a gente vai para a barbárie. O que eu não falei isso para vocês? Não. Sem a gente ter um direcionamento moral, a gente vai para a barbárie. E é isso que o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Mas ele vai ser fera? Resposta, se ele quiser, vontade da potência. Eu me sinto compelido a ser fera. Não é verdade, não? O cara diz uma coisa para mim, eu vou e cuspo nele. Não é verdade? Essa é a atitude da besta. Não é verdade? Eu não tenho, então eu vou lá e cuspo. E agora virou uma febre cuspir. Todo mundo quer cuspir. Crianças cospem. Adultos não cospem. Uma criança cospe porque ela não tem um padrão de direcionamento. E quando ela cospe, a mãe fala assim, não cospe, que é feio. Ela para de cuspir. Não é verdade? Não. Agora, quando você cresce e continua cuspindo, você tem algum problema. Compreende, não? Por quê? Porque você não está. E eu não estou aqui criticando exatamente os deputados e não. Estou dizendo que pessoas fazem coisas assim. O que eu estou dizendo é, claro que também isso, acho o gesto abominável. Mas, de qualquer maneira, a ideia não é criticá-lo, é simplesmente dizer o seguinte, percebeu onde está a vontade da potência, não? Quantas vezes você não tem vontade de dar um murro numa pessoa? Por isso eu sou a favor do desarmamento. Eu sou. Porque às vezes você está num carro e uma pessoa faz uma coisa, se você tiver uma arma, você mata. Você é uma pessoa de bem. Você respeita a lei, mas na casa você fica tão furioso que dá um tiro na pessoa. Depois você vai chorar e falar, caraca, por que eu fiz isso? Mas já deu tiro. E tem que pagar por ter dado tiro. Compreende, não? Porque você quebrou uma regra de convivência social. Não posso matar. Por que a religião é importante? Porque ela dá regra de convivência. Não matarás. Não é verdade? Não é porque não matarás você vai ser punido depois por Jesus Cristo, por que quer que seja depois, não. É porque se você mata, todo mundo sai matando, acaba o mundo. Não pode matar. Enfim, o cara me xingou, dá risada, sei lá. Xinga o cara também. Porque as pessoas vão aprender a diferença entre ofensa e dano. Um tiro é um tiro. Agora, você é um besta, você pega se você quiser. Não é verdade? A vida inteira alguém falou assim, ô quatro olhos. Nem falava quatro, falava quatro zóio. Ô quatro zóio. Não é verdade? Eu tenho óculos mesmo, o que eu vou fazer? Né? Ô careca, eu sou careca mesmo, o que eu vou fazer? Não é verdade? Isso é um xingamento? Não. Porque se fosse um xingamento, eu usava uma peruca. Por que eu não posso comprar uma perucona linda, loura, que combina com os meus olhos verdes? Não é isso? Não saio andando como um príncipe nórdico nas ruas, um cavalo fantástico. Posso? Posso se eu quiser. Não gosto de ser careca, qual é o problema? O dia que me incomodar, eu meto uma aranha na minha cabeça e pronto. Entende? Não? Com uma perucona com essa boneca linda. Não é verdade? Não. Um óculos com penas. E vou cantar Elton John. Entendem? É assim que é a vida. Agora, o cara xinga, ô careca. Pronto, hoje meu amigo entrou e falou assim, ô careca. Eu dei risada, porque é engraçado. Se eu estou parado aqui na frente, alguém fala assim, onde fica o ateliê de redação? Você está vendo aquele careca de óculos ali? É ali. Não é só careca e usa óculos? Qual é o problema? Oh, por que você falou que o cara é careca? Porque ele é careca e usa óculos, só por isso. Não é verdade, não. Se ele tivesse cabelo louro, tá vendo aquele louro ali? Cara de príncipe nórdico, é ali. Compreendem? É assim. As pessoas se ofendem com besteira, gente. Não se ofendam. Ah, o cara xingou, você tá aí daí. Ninguém não me xingou da vida. Não estou dizendo que é fácil. Por isso que eu não aceito a cusparada. Por isso que eu não aceito. Entende? Não estou dizendo que tem que ter sangue de barata. Mas existem outras maneiras civilizadas de não fazer a coisa. Jogar o lixo. Né? Tem lixeira, o cara vê a lixeira e joga o lixo do lado. Como é que o cara joga o lixo do lado da lixeira? Não é verdade, não? Por que ele jogou? Porque quis. Não é verdade? Porque ele quis. Vontade da potência. A vontade dele, eu posso jogar lixo no chão? Posso, jogou. Não é verdade, não? Se eu quiser dar um tiro em alguém aqui, eu dou. Depois eu pago por isso, mas dou. Não é verdade? Não vou dar porque eu sei que vai pagar. Percebe? Então eu não uso isso. Entendem isso? Estou voltando sempre ao mesmo ponto que eu já estou encerrando aqui, eu vou chegar em. E a terceira fase, a última fase, vai de 1910 a 1914, mais ou menos, que é quando Augusto Sanches morre. Augusto Sanches nasceu na verdade chama Sapé, hoje. É um município que pertence à grande João Pessoa.
Só que quando ele nasceu, na verdade, não se chamava ainda João Pessoa, né? A capital da Paraíba passou a se chamar João Pessoa, depois do assassinato de João Pessoa. Na verdade, antes se chamava Paraíba, capital Paraíba. Paraíba significa rio de águas difíceis, de água difícil de navegar. O rio Paraíba é um rio que tem complicação, né? E em São Paulo tem o Paraíba do Sul, Minas Gerais, São Paulo tem o Paraíba do Sul, onde se expande o ciclo do café, né? Sabe, um dia vem uma aula para isso. Vejam, essa fase é a fase de intenso pessimismo e a fase de niilismo. Aqui ele veja que ele está aqui já mais para o Nietzsche do que para... O que é nihilista? Nihil, em latim, é nulo, nada. Não é? Nihilista é quem não crê em nada. O cara não crê em absolutamente nada. Simplesmente porque ele não crê, não é que ele é ateu, ele não crê em nada. Não é? Por quê? Porque se o mundo não se representa para mim, não é verdade? Se eu não vejo a representação do mundo, aquilo não existe. Não é verdade? Olha que coisa linda. O poema chama Eterna Mágoa. Olha o nome, o que é mais pessimista que isso? O homem, por sob quem caiu a praga da tristeza do mundo. O homem que é triste, para todos os séculos existe, e nunca mais seu pesar se apaga. Não crê em nada, olha o niilismo aí, mais didático impossível. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa, a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Vejam, sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme, e quando esse homem se transforma em verme, é esta mágoa que o acompanha ainda. Ai, que coisa linda! Ou seja, quando eu morrer e meus vermes estiverem me comendo, vejam, esse verme vai herdar meu sofrimento. O sofrimento transcende a minha vida. Veja, ele é transcendental, ele passa. Veja a profundeza do pessimismo. Eu sou um pessimista que meu verme, enquanto me come. Compreendem, não? Transcende a vida do meu corpo inerme. É lindo. O pessimismo desse poema é maravilhoso. E por fim, minha gente, é onde eu queria chegar, que agora a gente já viu toda a teoria de Augusto dos Anjos e já viu toda a teoria de Schopenhauer, por onde eu comecei. Quero lembrar vocês, para vocês